Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero passar para vocês, tá? Eu quero relatar esse problema que ocorreu no meu computador, tá? Eu trabalho com manutenção de microcomputador, notebook, tablet, enfim, pessoal. E eu sempre tenho cuidado de passar para meus clientes, tá? Tanto é que eu tenho, né, em cada computador que eu faço alguma manutenção, formatação, limpeza, eu tenho aqui, tá, algumas dicas que eu passo para o meu cliente, tá? O que ele deve tomar em consideração a respeito da proteção do equipamento, seja computadores, enfim, pessoal, em geral, tá? Só que eu sempre falo, pessoal, o cuidado com a instalação elétrica, ela é muito importante, ou seja, o seu ponto elétrico, tá? Aqui eu tenho, pessoal, um disjuntor, tá? Que eu coloquei, para quê? Para eu proteger, tá? Essa tomada especial, na verdade, todo esse circuito aqui. Eu tenho logo abaixo aqui, pessoal, o meu estabilizador, tá? Deixa eu virar ele aqui. Ó, tem um monte de fio aqui, pessoal, mas é porque eu estou fazendo manutenção, tá? Aí, tá? A palavra sugere, tá? Estabilizador, ou seja, ele vai estabilizar, tá? A sua corrente alternada, tá? Como sabemos, a corrente alternada é o que acontece, né? Ela varia, ela oscila bastante, tá? E é a principal função, ou seja, é o que é? É a instalação elétrica, tá? Isso, tá? A má execução da instalação elétrica, o que ela faz? Ela afeta os seus equipamentos em geral. E computador, pessoal, ele é um equipamento extremamente sensível, ou seja, tá? Estou com um computador aqui, tá? E eu já fiz diversos testes nele, tá? Teste básico como, tá? Retirei a memória, tá, pessoal? Aqui, ó. Retirei a memória, fiz limpeza, tá? Resetei o BIOS, tá, pessoal? Testei a fonte de alimentação, tá? E tudo aqui, aparentemente, no caso da fonte, está ok, tá? Ela está com pouca energia, fornecendo um pouco menos a capacidade que ela está prometendo aqui, tá? Retirei a memória, tá? E liguei o computador e o mesmo, tá? Ele não me dá imagem, tá? Troquei a placa de vídeo, tá? Instalei uma placa off-board, está aqui, tá? Instalei uma placa off, tá? E também não obteve sucesso, tá? E voltei para a placa on. Ou seja, pessoal, então assim, pelo diagnóstico que eu verifiquei aqui, o que acontece? Essa placa, o processador, tá, pessoal? Tá? Ele me parece que está queimado. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu tenho uma outra placa aqui, tá? Você pode perceber que é semelhante à placa que eu tenho lá dentro. Olha lá. Correto? Ou seja, essa placa aqui, pessoal, ela sofreu a mesma coisa, tá? O diagnóstico que eu fiz nela, tá, em relação a eu, tá, detectar esse problema, tá? Eu cheguei na conclusão nessa placa aqui que o processador tinha queimado. E realmente, tá, esse processador tinha queimado. Por quê? Ele é um processador on-board, tá, pessoal? Então, dê preferência para placas mães que o processador seja off-board, ou seja, queimou o processador, vocês retiram ele, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma outra placa que ela o processador é off-board, para você entender, tá, o que seria isso. Ó, pessoal, essa placa, como eu havia mencionado aqui, ela é uma placa que ela tem um processador, tá, on-board, tá? E esta outra placa aqui é uma placa que tem um processador off-board, ou seja, eu posso, tá, retirar esse processador aqui, caso ele queimar, e trocar, correto? Deixa eu pegar uma chavinha aqui. Aqui, ó. Aí, tá? Aqui, ó. Certo? Fiz o diagnóstico, cheguei na conclusão que o processador queimou. Eu vou lá, compro o processador, eu até tenho alguns aqui, ó, tá? Para mostrar para vocês aqui, tá? Seriam processadores assim, ó, tá? Olha lá, tem mais alguns aqui, ó. Olha lá. Aí, tá? São processadores queimados, tá, pessoal? Aí, tá? Eu venho e instalo. Infelizmente nessa placa aqui eu não consigo, tá, pessoal? Então, por quê? Ela já é soldada na placa. Por isso que chamamos de processadores on-board. Aqui no caso off-board. Isso é importante porque o que se baseia essa videoaula? O que acontece? Então o que acontece? Esse processador queimou, tá?
após várias horas de teste, tá pessoal? Isso aqui, pessoal, foi feito aqui na raça, ou seja, eu utilizei o que? Os meus métodos, tá, de conhecimento, ou seja, aquilo que eu venho trazendo todos os dias. Então eu posso afirmar categoricamente que esse processador queimou. Por que eu cheguei nisso? No começo eu afirmei, eu vinha falando, aliás, em relação ao seu ponto elétrico, tá? As pessoas, tá, têm esse hábito de fazer isso aqui, ó, tá? Ligar vários equipamentos, aí, ó, em benjamins, tá? São esses, tá, essas peças aqui que você liga 3 ou 4 dispositivos. Isso não pode ocorrer com o computador, por quê? A corrente é alternada. Então toda a impureza, toda a variação, para onde ela vai passar? Para o seu equipamento. Qual que seria a primeira, tá, item a queimar aqui? Tá? O processador da máquina, certo? Então, infelizmente essa máquina aqui, ela não vai ter jeito, tá? Não compensa você, tipo assim, querer trocar, tá? Um preço de uma plaquinha maior, você vai pagar em torno de R$200, R$150, tá? Então não adianta. Então eu não faço esse tipo de trabalho, retirar e colocar. No caso dos processadores off-board, eu faço isso, mas nesse caso aqui, eu fecho a máquina, faço um relatório para o meu cliente, falo, infelizmente, só trocando a placa mesmo. Aqui você aproveita o HD, aproveita o drive CD-ROM, os cabos, tá? Caso você comprar uma memória, aliás uma placa compatível com essa memória, você pode utilizar, só que nesse caso aqui é uma memória DDR2, tá? No caso, para você aproveitar a memória, você pode comprar uma placa DDR2, tá? Mas, independente disso não, o HD e o drive CD-ROM você pode utilizar em qualquer placa-mãe, certo? A fonte também você pode aproveitar, dependendo, tá, pessoal, do fornecimento de energia dela, correto? Enfim, então, infelizmente, pessoal, eu vou explicar para você o que seria isso, pessoal, alternado, tá? Eu vou ligar o multímetro aqui, ó, aí, e vou colocar no meu estabilizador, tá? Olha lá. Olha lá. Ou seja, qual que seria a minha tensão nominal aqui? 127 volts. Olha lá. Certo? Olha lá. Eu tenho para mim aqui, ó, tá, 112, 111, tá? Olha lá. Certo? Deixa eu colocar em outro ponto aqui para ficar mais fácil, para a gente identificar melhor. Olha lá. Olha lá. Certo? Olha lá. Tem que parar. Olha lá. Certo? O que acontece, pessoal? Se eu tiver uma variação, tá, muito grande, tá, na minha corrente elétrica, olha lá, correto? Olha lá, pessoal. O que acontece? Se eu tiver uma variação, tá, muito grande, tá, em minha rede elétrica, tá, os meus equipamentos sem a proteção correta, tá, eu vou danificar todos os meus componentes, seja de um computador, uma televisão, enfim, tá? Então a proteção da rede elétrica, ela não é só exclusivamente para computadores, ela é o quê? Para segurança de todos os equipamentos. Infelizmente, o que ele passou para mim, tá? Isso é importante, o cliente relatar para você o que aconteceu, tá? É como um paciente vai ao médico. Você pergunta, o que aconteceu? Segundo ele, teve alguns dias de chuva aqui na minha cidade aqui, e teve muito trovão, certo? Muito trovão, tá? E consequentemente a rede elétrica ela sofre uma queda brusca. E provavelmente o computador estava sendo utilizado nesse momento. E eu perguntei para ele, você tem algum equipamento de proteção? Ele falou, que é isso? Perguntei para ele, estabilizador, um filtro de linha. Ele falou, não, é ligado direto na tomada. Aí, baseado no que ele me passou, infelizmente, tá? O seu computador foi danificado. Eu não queria dar para ele essa notícia, mas infelizmente não tem outra opção, tá? Eu vou ter que dar para ele essa notícia e passar para ele o que aconteceu, tá? Para você ver, está ligado em meu estabilizador, ou seja, aqui, ó, eu não tenho quase variação, tá? Eu vou colocar no ponto elétrico aqui sem o estabilizador para vocês entenderem, tá? O que seria essa variação, tá? Vamos lá. Olha lá, pessoal, como vocês podem perceber, olha lá. Tá? Eu tenho aqui 120 volts, tá? Ou seja, ela varia, certo? Olha lá, 119, tá? Essa oscilação, pessoal,
que ela é comum, tá? Isso é normal, tá? Por isso que chamamos de corrente alternada, ou seja, essa variação, tá? 118, 119, 120, isso é normal, correto? Então assim, por isso que nós temos que o quê? Utilizar equipamentos de proteção. Aqui no caso estou utilizando um estabilizador, temos aí no brakes, tá? E alguns filtros de linhas também, que eles são muito bons, tá? Mas o que não pode acontecer, pessoal, é vocês ligar, tá? Deixa eu retirar aqui. Ligar o equipamento direto na tomada sem a proteção correta. Ou seja, infelizmente esse computador aqui, o que se vai aproveitar dele nada mais é, tá? Acredito eu, possivelmente a fonte, HD, drive de CD, os cabos. E a memória, se o cliente comprou uma placa compatível com essa memória aqui, que é DDR2. Beleza, pessoal? Então nesse caso aqui, infelizmente, a máquina está condenada, tá? Então, mediante alguns testes, tá? Baseado no outro que eu já tinha feito, tenho tudo notado, cheguei na conclusão que esse processador queimou. A máquina liga, não dá vídeo. Retirou a memória, limpou, passei álcool isopropílico e nada. Instalei uma placa de vídeo, off, nada. Testei a fonte, tá? Tem energia, tá mandando um pouco menos a capacidade, mas isso eu desliguei aqui tá? O HD, o drive CD-ROM, para forçar menos ela, mas infelizmente eu ainda não tenho mais no vídeo. E eu vou aproximar aqui a câmera, vocês vão notar que ela emite algum sinal, tá? Um sinalzinho bem fraco, como se fosse um grilo. A mesma coisa acontecia com essa placa aqui, correto? Tente escutar para vocês verem. Você percebeu? Ela fica fazendo barulho como se fosse um grilinho. Infelizmente, então tá aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço e fiquem todos com Deus.